Olá, este é o Ningún Nunes Sem Pensar, a quinta edição do evento organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu sou Clóvis Ultramari e junto com Isabela Nascimento, Gilberto Vieira e Manuela Massuqueto, vamos conversar sobre insurgências urbanas com pesquisadores e especialistas de diversas cidades do Brasil e da América Latina. Olá, estamos aqui hoje para conversar com o Diego Quadros, um membro do movimento 100 em um Dia de Bogotá, na Colômbia. Boa tarde, Diego, tudo bem? Tudo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A gente queria que você contasse como foi a criação, o início, se foi a partir de um coletivo, de um grupo pequeno, como que foi essa ideia que surgiu e quando foi que vocês, então, de repente se tornaram um grande movimento. Tá, começou primeiro com, a gente falava que é 100 em um dia. A tradução em português é 100 em um dia. Em 2012, a gente éramos estudantes da faculdade. Algumas pessoas eram desenhadores industriais, outras desenhadores normais, arquitetos. E eu era o psicólogo da equipe. Na época, a gente estava com muita inspiração pelo urbanismo tático. Eu não sei se vocês conhecem um prefeito da Bogotá que era Antanas Mocos. Na época de Antanas Mocos, ele fez muitas coisas para ajudar, para contribuir para a cultura cidadã, de uma forma criativa, de uma forma diferente a que tinha feito até agora, né? Então, a gente pensava, tá, a gente é estudante, a gente acha que Bogotá tem muita coisa para ser feita e o governo não dá conta de tudo aquilo que pode acontecer na cidade. Muitas pessoas têm muitos sonhos, muitas ideias do que poderia ser Bogotá e esse foi o princípio desse dia. A gente começou com um coletivo de estudantes que queriam fazer intervenções urbanas para dar alguma mensagem a respeito a diferentes temas, né, tópicos. Depois, um grupo de estudantes da Dinamarca que vieram para Bogotá, eles se chamam The Chaos Pilots. Eles vieram para fazer seu intercâmbio e eles estavam com muito tempo para trabalhar, para fazer qualquer coisa. A gente se conheceu. E um dia, como não sei se as melhores ideias acontecem nesse jeito, mas foi uma festa com umas cervejinhas e alguém falou, tá muito legal o que a gente está fazendo, essas intervenções urbanas estão muito legais, mas o que aconteceria se a gente fizer 100 ações acontecer? No momento, todo mundo riu e depois outra pessoa, o que aconteceria se a gente fizer 100 ações, mas no mesmo dia? Não sei se a cerveja, na época, ajudou um pouquinho a pensar um pouquinho grande, mas ao dia seguinte, a semana seguinte, a primeira equipe da 100 em um Dia nasceu. E nasceu literalmente assim, 100 em um dia, 100 ações positivas pela cidade de um dia. A primeira coisa que a gente pensou, nos primeiros desafios que a gente viu no momento, foi que a gente não daria conta de fazer aquelas 100 ações, porque a gente era uma equipe de 20, 30 pessoas, até 40, muitos voluntários, mas nós não conseguíamos fazer tudo que a gente tinha sonhado. Chegava o momento de espalhar a ideia, de enamorar o mundo. Vamos tentar enamorar outros estudantes, outros bogotanos, para se unir para aquela ideia de fazer 100 ações positivas pela cidade em um dia. A gente estava pensando em como fazer aquilo acontecer. E deu muito certo. O primeiro ano, 100 em um Dia Bogotá, aconteceram 250 ações urbanas e mais ou menos 2.500 pessoas participando na cidade. No momento, a gente fazia workshops, fazíamos muita coisa acontecendo no mesmo momento para espalhar essa ideia de que a gente poderia ser um cidadão ativo, que era um pouco a ideia da 100 em um Dia. E continua sendo. O interessante é que a gente não começou como um projeto formulado, com tudo pensado, tudo prontinho antes de começar, não. A gente colocou esse desafio lá na frente
Todo mundo estava focado em fazer aquilo acontecer e a gente começou a aprender no caminho. E eu acho que as coisas mais bacanas, mais legais na vida acontecem assim. Às vezes, pensar muito paralisa a gente, né? E na época a gente era estudante e não tínhamos nada que perder. Claro, a gente pensa, okay, como fizeram 250 ações acontecer, tal, recursos, o dinheiro, tudo. Essa é outra coisa interessante do Ser um Dia que a gente entendeu. A cidade é nossa. A cidade é das pessoas que moramos aqui. E a gente não veia isso como um trabalho. E nunca falávamos para as pessoas que queriam participar em Ser um Dia que era um trabalho, que era uma coisa que eles tinham que fazer e que tinham que depois receber dinheiro. Não. O que você poderia dar à cidade sem esperar nada no troco. Nada de volta. E essa pergunta foi bem profunda, porque às vezes a gente pensa que o governo é quem tem que dar tudo, né? Alguém tem que dar. Eu não. Eu só moro aqui. Eu só sou um cidadão bogotano, não tenho nada para fazer, nada mais que transitar a cidade. E aquele pensamento de fazer sem esperar nada em troco, nada de volta, fez as pessoas profundizar nessa ideia de ser mais autogestionadas. No momento foi muito interessante, foi uma revelação, porque já não era o que eu posso fazer com os recursos disponíveis, mas o que eu quero fazer pela cidade, e aí depois, quem pode se unir à minha ideia e procurar os recursos de diferente jeito, não tem que ser dinheiro, pode ser em troca de coisas materiais, que se eu vou pintar alguma coisa, se eu vou precisar fazer alguma coisa com plantas, então eu vou precisar de plantas. E aí começou a espalhar, a crescer essa ideia de o que aconteceria se a gente levasse a ideia de fazer 100 ações em um dia para outras cidades. Outras pessoas de diferentes cidades do mundo começaram a escrever a gente. Oi, tudo bom? A gente quer replicar essa ideia, quer fazer aquilo que vocês fizeram. Porque na época o Facebook tinha um alcance orgânico muito maior que agora. E no momento a gente viu que o movimento já não era só de Bogotá, era do mundo inteiro. E aí a equipe que fundou Ser um Dia foi progressivamente indo para a equipe global. E procuramos outra equipe para liderar Ser um Dia Bogotá, que seria uma equipe de voluntários para continuar fazendo aquilo que já estava feito e geracionalmente continuar procurando novos membros da equipe para continuar com esse propósito de espalhar a cidadania ativa em Bogotá. Nossa, muito bom. Fiquei com um monte de pergunta agora que eu quero fazer. A primeira eu queria saber como que vocês fazem com questão de recursos. Você falou que vocês têm esse caráter mais voluntário, mas quando vocês precisam de recursos para as tintas, para as plantas, para qualquer coisa que vocês vão utilizar, existe alguma forma de vocês terem auxílio governamental ou algum patrocínio de alguma empresa ou que queira vincular a imagem com o grupo? Então, com relação aos recursos, a questão do dinheiro, dos recursos, do financiamento. Olha, essa é uma pergunta, o santo grial do mundo social, do mundo das empresas sociais. Geralmente, quando você faz uma coisa pela cidade, quem recebe em troca esse serviço, esse produto, aquilo que está feito, essa obra de arte, esse performance, quem recebe em troca? A cidade, a cidadania, aquelas transeuntes, aquelas pessoas que estão ali caminhando. A pergunta é, quem pagaria por isso, né? Quem conseguiria pagar por isso? A primeira resposta seria o governo, né? O governo tem que financiar e promocionar, né, aquelas ações que estão sendo para contribuir à cultura cidadã e tal. E depois, a gente poderia pensar qual seria o modelo de negócio para Ser um Dia, né? E claro, mais que o modelo de negócio, o modelo de sustentabilidade, com relações com empresas, com organizações, com pessoas que queriam contribuir com coisas mesmo, né? Pinturas, tudo. Nos workshops que a gente tinha semanalmente antes do grande dia, a gente falava para as pessoas, olha, você quer fazer esse mural bem lindo com essas pinturas nessa parede que está toda feia, né? Fala com os vizinhos, fala com os vizinhos, fala com os locais que estão ali, com os comerciantes, propõe essa ideia e procura recursos dali dos vizinhos. Olha, muito efetiva essa proposta. Os mesmos vizinhos pagavam, claro, eles tinham que mostrar a arte, né?
o que ia ser feito, ia ser bonito, né? A mensagem que estava atrás. E assim foram feitas muitas coisas. Mas, claro, uma coisa é a realidade de Bogotá, ou a realidade da Colômbia, e depois a realidade de diferentes cidades do mundo. Assim, hoje em dia, até agora, estão em mais de 65 cidades em 16 países, 4 continentes. Então, a realidade de recursos é muito, muito diversa. Vai depender do local, daquela cidade, daquele lugar que esteja feito. Então, tem cidades que conseguiram, com apoio das prefeituras, das organizações governamentais, mas tem outras cidades que não, com nada, só a vontade de fazer, e eles, como voluntários, procuram fazer essas conexões para dar certo. Eu, como cofundador desse dia, e com a frustração de muitos empreendedores sociais que querem fazer alguma coisa pela cidade, pelo mundo, param de fazer aquilo que eles amam porque não conseguem ser sustentáveis, não conseguem viver com isso. E aí, a gente depois pode voltar para isso, mas eu cofundei uma organização que se chama Open Action, e é justamente uma rede social para todos os empreendedores sociais, organizações sociais e pessoas, voluntários, pessoas que gostam do ativismo, mas não de falar, né? É o ativismo de fazer coisas boas, de fazer coisas dar certo, né? De propor. E esse é outro sonho que está nascendo por si em dia, e é a rede social de financiamento mais interessante para que toda a comunidade do mundo consiga fazer seu perfil de ações, de coisas que está fazendo, e conseguir apoio desses mesmos vizinhos para conseguir se sustentar com um modelo de subscrição. De ações vocês mais costumam fazer? Quais que mais repercutiram e que deram super certo? E se tem alguma que não deu certo? Sim, então, claro, no começo a gente estava muito involucrado, muito fazendo as ações, mas quando a gente já pensou, vamos fazer 100 ações em dia, a gente já sabia que o principal propósito da equipe não era fazer as ações, era facilitar que outros coletivos, que outras pessoas se unieram para propor as ações delas. Então, nós tiramos a parte mais divertida, que era ir na rua e fazer coisas legais, e a gente pegou a parte mais burocrática, que era organizar os coletivos. Mas tem muitas ações muito legais, muito bacanas. Por exemplo, uma pessoa em Bogotá, por exemplo, uma mulher muito ativa, Esperança, ela viu na esquina de seu bairro que tinha uns índices de mortalidade, porque era uma esquina muito fechada, e aí os carros não conseguiam se ver um com o outro, e tinha muitos batimentos ali, muito problema. E ela fez uma campanha de a esquina mais feliz da cidade, e ela foi para lá, essa esquina, e fez uma festa, com tudo, né? Música, com tudo. E no mesmo tempo, ela estava fazendo uma conscientização de que aquela esquina de ali era uma das mais perigosas da cidade. A pergunta é, o que ela pode fazer? O que um cidadão qualquer pode fazer nesse caso, né? Se ela fez uma festa. Porque ela não se focou na parte ruim, mas o que ela sonha para aquela esquina, que tem que ser a esquina mais feliz, mais segura. Depois de dois anos, ela fazendo uma campanha de que aquela esquina tinha que ser mais segura, eles conseguiram instalar um semáforo. E agora, essa esquina, pelo menos já não tem acidentalidade ali. Essas são aquelas histórias que provavelmente você nunca vai saber, né? Você está passando por essa esquina e ninguém vai saber. Esperança fez aquilo, fez nada. Mas são aqueles heróis que são invisíveis para a sociedade, quem realmente está fazendo, como se diz, puxar nós todos para ter uma melhor qualidade de vida e sejamos todos mais felizes, né? Esse foi um caso bem positivo. Agora, os cases que não deram tão certo. A pior ação em dia foi aquela que não foi feita. Porque, claro, que importa se não conseguiu dar certo tudo o que você tinha pensado
que tinha que dar certo naquela ação pela cidade. Mas o aprendizado, essa experiência, marca um precedente na vida das pessoas como cidadão. Essa pessoa que foi, tentou, fez dar certo como ele achou que era melhor, já vai marcar um antes e um depois na sua vida como cidadão ativo na cidade. E essa é uma das propostas, uma dos propósitos de Ser um Dia. A verdade, só para nós, não sei quem vai escutar isso aqui, mas o maior propósito para Ser um Dia não necessariamente é o sucesso das ações, é o sucesso dos cidadãos ativos. Eu tô super animada aqui, porque eu queria muito ser uma cidadã ativa e até agora eu ainda não consegui, assim, colocar a mão na massa, assim, tô só nas ideias, né? Mas, Diego, super, assim, a sua fala é muito motivante. Eu queria pegar um gancho da pergunta da Manu e até da tua fala, que vocês, o primeiro grupo, agora ficam estruturando para os outros coletivos, né? E aí eu consegui ver um artigo que vocês fizeram uma ação lá em Cuiabá. E aí eu queria saber como é que é essa organização. Quanto tempo antes? Quantos workshops? O que vocês, então, estruturam e conversam com as pessoas? São divididos em temáticas, em eixos? Dê um exemplo de como que é essa organização, por exemplo, em outro... Pode ser em Bogotá ou também em outra cidade, em outro país, como você quiser. Em Brasil, realmente já foi feito Ser um Dia em Rio de Janeiro, em Blumenau, Jaraguá do Sul, em Cuiabá. Claro, a organização vai variar, né? Dependendo da pessoa que chame, que se contate com a gente. No caso do Cuiabá, foi uma instituição educativa, foi uma universidade. Realmente foram os estudantes de doutorado da universidade e que eles fizeram uma equipe. E a primeira coisa que eu falei para eles é: vocês têm que fazer uma equipe. O primeiro, sempre para sonhar, para fazer as coisas certas, você tem que ter uma equipe. Pela universidade, eles conseguiram esse apoio, né, essa institucional, e eles conseguiram assim, articular as iniciativas que ela já tinha com a universidade para contribuir com a cidade mesmo, não só internamente na universidade. Em Blumenau, eles é o perfeito exemplo de uma equipe comprometida. Vocês também recomendo muito olhar Ser um Dia Blumenau. Aí vocês vão ver as redes sociais, todas as coisas que eles têm feitas até agora. Na época, e essa é uma história de amor. Faz, eu acho que 6 anos que Ser um Dia Blumenau chamou a gente porque viu que Ser um Dia Rio de Janeiro foi feito, né? E eles queriam replicar a ideia. Era uma equipe de jovens muito ativos, muito comprometidos com fazer alguma coisa enorme para a cidade, não fazer coisas pequenas. E eles encontraram Ser um Dia como uma oportunidade de fazer algo exponencialmente impactante para a cidade. E eu não tinha ido para o Brasil, e eu fui naquela época para a primeira versão de Ser um Dia em Blumenau. Eu fui para lá. Essa equipe foi muito bem organizada, eles trabalharam com várias instituições, com o governo, com a prefeitura, eles organizaram um concerto com a prefeitura, e foi uma energia muito boa, porque todo mundo queria contribuir para que dera certo. Mas a história de amor é que eu conheci em Blumenau a Camila, quem é minha noiva atual, e agora a gente tem uma história de amor. Tá vendo, né? O poder de Ser um Dia. Esse tempo, por exemplo, dessa experiência em Blumenau, demorou quanto tempo para concretizar do primeiro dia da ideia do pessoal do Rotary até o dia que foi realmente o fazer as 100 atividades, né? Nós já temos feito 2 meses de preparação, mas a primeira vez as pessoas podem fazer com 6 e 8 meses de preparação. Tem que ter um processo, né? No começo tem que procurar equipe, depois já tem uma equipe comprometida, tá? Qual a data perfeita? Qual o tempo do ano melhor para as pessoas saírem na rua assim com tranquilidade, né? A gente recomenda fazer entre 4 e 8 workshops prévios ao Ground Dia, que é um workshop de 2 horinhas por semana, para as pessoas trocarem ideia, para mostrar aquelas coisas que estão fazendo, fazer networking, juntar cidadãos ativos, coletivos. Então, pode ser de 2 meses até... Já conheci equipes que duraram em um ano. Então, vai depender da equipe.
Você fala muito da equipe. Tem um tamanho certo de equipe? Vocês têm um mínimo de pessoas que precisa participar? Ou um limite disso? Ou não? A partir de 2 pessoas está valendo? A verdade é melhor, no final, o compromisso das pessoas vai ser determinante, né? Eu já conheci equipes que começaram com 15 pessoas e no final terminaram 2, 3 pessoas, mas 100% comprometidas, né? Mas tem equipes que começaram com 4 e terminaram com 15. Então, o melhor é uma equipe que seja mais ou menos de entre 5 pessoas e 15 pessoas, no máximo, uma equipe motor. A gente fala de equipe motor. Depois vem outra equipe. Imagina como uma cebola. Começa com equipe motor, depois a seguinte camada já é muito maior. São pessoas que eles falam, me chama quando você precisar, mas eu não posso assistir nas reuniões, mas se vocês precisam de alguma coisa, me chama. Então, tem essas pessoas que também estão ali, que não querem tomar decisões, mas querem ser parte também dos voluntários. Aí podem ser muito maiores, pode ser 40, 50, tem muito mais que aquela equipe. Nossa, Diego, muito bacana. Vou motivar a turma. Quem sabe, né? A gente se organiza para conseguir fazer sem um dia Curitiba seria um sucesso. Mas eu tenho uma última pergunta, porque a gente aqui em Curitiba, como você mesmo colocou, teoricamente é uma cidade que ela contribui muito como exemplo, como modelo até para outras cidades, né? Mas eu queria saber se por acaso você tem algum exemplo das intervenções em que o poder público, por exemplo, que nem a história da Dona Esperança, daquela esquina, você percebeu que alguma das intervenções propostas em todas essas cidades, que o governo, o poder local, ele realmente incorporou, né, e transformou isso numa política pública? Você tem alguma recordação? Tem 2 tipos de formas de mudar a cidade, né? Tem em inglês é top-down e bottom-up, né? Das políticas públicas para baixo, né? Vamos esperar que o governo muda as políticas e a gente só recebe, né? E vai olhando, e vai recebendo, e vai vendo se dá certo. E a gente acredita que a proposta de ser um dia é bottom-up. E para equilibrar um pouco esse jeito de olhar as mudanças da cidade, né? Não tudo tem que acontecer do governo para embaixo. Tem que também acontecer da cidadania para em cima. Esse bottom-up é muito importante. Então, um exemplo, em Bogotá já aconteceu que um coletivo de pessoas que apoiam o uso das bicicletas, das bikes, eles fizeram uma ciclovia. Pintaram uma ciclovia inteira numa rua, do lado do parque. Depois de fazer isso por também 2 anos, a Secretaria de Mobilidade foi lá e trabalhou junto com esse coletivo para identificar essas rutas, né? Esses caminhos para continuar sendo um exemplo, Bogotá continuar sendo um exemplo de uma cidade amigável com as bicicletas. A gente, Bogotá, tem uma das cidades com maior quantidade de quilômetros de vias de bicicletas do mundo. Está no top 10. Esse é um exemplo bem claro. Tem muito exemplo assim, tem muitos exemplos. E eu acho que mais que a ação mesma é que ser um dia fortalece os coletivos para continuar se visibilizando e ter uma voz de propor para o governo do momento, incluir isso dentro das suas políticas públicas, dentro de sua proposta de governo. Tem muitas ações, tem muitos exemplos. Quem está interessado, onde vai, com quem fala, como faz? Se as pessoas gostam de tudo o que a gente está falando, podem ir para openaction.co. É a plataforma que eu estava falando, que vai ser a plataforma de ser um dia e de muitos movimentos que eu quero que estejam ali. Mas se a pessoa que está escutando tem uma curiosidade, pode me contatar através do meu e-mail, que é diego.quadros@101day.com. A gente vai deixar depois na descrição do episódio, a gente vai deixar os links, tanto o teu e-mail quanto o do Open Action. É muito legal você estar aqui com a gente, poder te ouvir. E aí, Diego, você já tem alguma data específica para repetir esse movimento em alguma outra cidade ainda esse ano ou não? Agora está sendo feito em La Orotava, em Islas Canárias, em Espanha. Mas agora vai ter sido um dia Santiago de Chile,
vai se reativar Blumenau também, tem em Canadá também, em Hamilton, tem várias cidades, o movimento continua. Muito obrigado, Diego. Assim, foi muito bacana conversar com você e fazer essa troca, muito legal. Muito, muito interessante. Muito obrigado a vocês pelo convite. Se vem um dia Curitiba. Abraços. Tchau. Esse episódio contou com o roteiro de Clóvis Ultramari, Gilberto Vieira e Isabela Nascimento, e produção e edição de som de Manuela Massuqueto.